Minha filha me internou num asilo. Quando descobri o meu segredo, era minha filha me internou num asilo contra minha vontade. Vendeu minha casa, ficou com tudo, e me largou aqui como se eu fosse um móvel velho. Mas 3 meses depois, quando ela abriu aquele envelope que deixei com meu advogado, o grito dela ecoou por todo o corredor do banco. Mas para vocês entenderem o que aconteceu, eu preciso voltar um pouco no tempo. Meu nome é Valdete. Tenho 68 anos e sempre morei em Porto Alegre, num sobrado antigo no bairro Moinhos de Vento. A casa tinha um jardim com hortênsias que minha mãe plantou há 40 anos. E toda primavera, o cheiro das flores invadia a varanda onde eu tomava chimarrão toda tarde às 5, sem falta. O piso de madeira rangia de um jeito específico quando você pisava perto da escada. Um som que me fazia companhia há 45 anos, desde que meu falecido marido, o Antônio, carregou eu no colo pela porta da frente, recém-casados. Foi naquela casa que eu criei minha única filha, a Andréia. Foi ali que construí minha vida inteira. Andréia sempre foi minha princesa. Quando ela nasceu, em 1982, o Antônio chorou de alegria segurando aquele serzinho minúsculo. A gente não tinha muito dinheiro. Ele era funcionário público, eu costurava para fora. Mas a gente tinha amor de sobra. Todo domingo era sagrado. Eu fazia cuca de uva, o Antônio preparava o churrasco no quintal e a Andréia corria descalça pela grama. Ela adorava aquele balanço que o pai fez com pneu velho e corda grossa, amarrado na figueira. Passávamos horas ali, os 3, rindo de bobagem. Eu guardava cada trabalho de escola dela numa caixa de madeira forrada com tecido de chitão. Desenhos, redações, diplominhas. A caixa ficava na minha cabeceira. Toda semana eu olhava aquilo e agradecia a Deus pela família que eu tinha. Quando Antônio faleceu em 2010, de infarto fulminante, foi a Andréia quem me segurou. Ela tinha 28 anos, recém-formada em administração. Mãe, a gente vai ficar bem, ela me disse, abraçada comigo no sofá velho da sala. E eu acreditei. Foi em março de 2019. Andréia conheceu o Rodrigo num happy hour do trabalho. No começo, eu achei ele educado, atencioso. Trazia flores quando vinha jantar em casa. Elogiava minha comida. Dona Valdete, a senhora faz o melhor arroz carreteiro que eu já comi na vida, ele dizia, com aquele sorriso bonito. Eles casaram em novembro daquele ano. Foi uma festa pequena, mas bonita, no salão da igreja. Eu vesti meu vestido azul marinho, o mesmo que tinha usado no casamento de uma prima 15 anos antes, e dancei com minha filha ao som de "Como é grande o meu amor por você". Ela chorou no meu ombro. Obrigada por tudo, mãe. Por tudo. 3 meses depois do casamento, Rodrigo sugeriu que eles morassem comigo. Fia, a casa é grande, tem 3 quartos. Vocês podem economizar o aluguel, juntar dinheiro para o de vocês. Eu disse, feliz com a ideia de ter companhia. Eu, boba, achava que seria maravilhoso. No começo eram coisinhas pequenas. Rodrigo reclamava do barulho que eu fazia de manhã cedo, quando acordava às 6 para regar as plantas. Dona Valdete, a senhora pode esperar até umas 8? Ele dizia irritado, ainda de pijama. Andréia ficava do lado dele. Mãe, é só um pouco mais tarde. Não custa nada. Depois foi o chimarrão das 5. Rodrigo dizia que o cheiro do mate lhe dava enjoo. Comecei a tomar na cozinha, sozinha, olhando para a parede. As hortênsias do jardim eu via pela janela agora, não mais da varanda. 6 meses depois, Rodrigo começou a falar em modernizar a casa. Esse piso de madeira tá velho, Dona Valdete. Vamos trocar por porcelanato. Fica mais bonito, valoriza o imóvel. Meu coração apertou. Aquele piso tinha a história da minha família embaixo de cada tábua. Filho, esse piso foi o Antônio quem instalou, com as próprias mãos. Eu quero manter, eu disse, tentando ser firme. Ele sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Tudo bem, Dona Valdete, a senhora é quem sabe. Mas Andréia começou a fazer comentários. Mãe, a casa realmente está precisando de reforma. A gente até pode vender e comprar uma melhor para todo mundo.
Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Aquela era a minha casa. A casa que o pai dela comprou com trabalho honesto. A casa onde as cinzas dele estavam guardadas num urnário no quarto. Num dia de julho de 2020, eu lembro porque era aniversário de morte do Antônio, voltei da missa e a caixa de madeira com os trabalhos da Andréia não estava mais na minha cabeceira. Andréia, onde está a caixa? Perguntei, o coração acelerado. Ai, mãe, eu joguei fora. Era tudo papel velho, criando mofo. Relaxa. Joguei fora, como se fossem lixo. Como se aquela caixa não guardasse cada pedacinho da infância dela que eu tinha preservado com tanto carinho. Eu chorei naquela noite. Chorei sozinha no meu quarto, com a porta fechada para eles não ouvirem. E pela primeira vez, senti que tinha perdido minha filha. As coisas pioraram rápido depois disso. Em setembro, Rodrigo começou a controlar minhas finanças. Dona Valdete, a senhora gasta demais com bobagem. Deixa que eu administro sua aposentadoria. Faço render melhor. Minha aposentadoria era de R$ 2.340. Ele começou a me dar R$ 300 por mês. R$ 300. Para minhas coisas, remédios, tudo. Quando reclamei com a Andréia, ela disse: Mãe, o Rodrigo entende de investimentos. Ele está guardando para a senhora. Confia. Em novembro daquele ano, arrancaram as hortênsias. Quando protestei, Rodrigo disse: Vamos fazer uma área gourmet aqui. Chega de jardim de vó. Eu vi pela janela da cozinha as mudas que minha mãe plantou sendo jogadas no lixo, com raízes e terra ainda grudadas. 40 anos de história virando entulho. Parei de tomar chimarrão. Parei de sair na varanda. Parei de viver naquela casa que já não era mais minha, mesmo sendo meu nome que estava na escritura. O dia 14 de março de 2021 foi quando tudo desmoronou. Eu estava na sala, sentada no sofá. O mesmo sofá onde embalei minha filha bebê, onde consolei ela em cada desilusão amorosa, onde assistimos novela abraçadas por anos. Rodrigo chegou com os papéis. Dona Valdete, a senhora precisa assinar isso aqui. O que é? Perguntei pegando os documentos. Minha vista já não era boa, mas consegui ler. Procuração com poderes irrevogáveis para a administração de bens. Não vou assinar isso, disse, devolvendo os papéis. O que aconteceu depois ainda me dá pesadelos. Rodrigo explodiu. Começou a gritar que eu era uma velha ingrata, que eles estavam me sustentando, que eu vivia de favor na casa deles. Na casa deles. Andréia entrou na sala. Eu olhei para ela, esperando que me defendesse. Mas ela cruzou os braços e disse, com uma frieza que me congelou: Mãe, ou a senhora assina isso, ou a gente vai ter que tomar outras medidas. A senhora tá ficando esquecida, confusa. Não tem mais condições de morar sozinha. Sozinha? Eles moravam comigo. Quando recusei novamente, Rodrigo arrancou da minha mão a aliança que o Antônio me deu. A aliança que eu nunca, em 40 anos de viuvez, tinha tirado do dedo. Se não quer colaborar, então não merece nem isso. Ele rosnou. Andréia não fez nada. Apenas olhou. E naquele olhar vazio, eu não reconheci mais minha filha. 2 semanas depois, acordei com barulho de gente estranha na casa. Eram 7 da manhã. Desci as escadas. O piso de madeira rangeu como sempre, me avisando que algo estava errado. E vi 2 homens de uniforme branco na sala. Mãe, esses moços vieram te buscar. A gente achou um lugar muito bom para a senhora. Vai ser melhor para todo mundo, disse Andréia, sem me olhar nos olhos. Buscar para onde? Perguntei, a voz tremendo. Um lar para idosos. A senhora vai ter cuidados, companhia. Asilo? Você vai me internar num asilo? Tentei resistir. Gritei, chorei, implorei. Os vizinhos olhavam pelas janelas, mas ninguém fez nada. Um dos homens segurou meu braço, firme, mas não violento. Vamos, dona. Vai ser rapidinho. Andréia tinha uma maleta pronta. Minhas roupas jogadas dentro sem cuidado. Nem minhas fotos ela colocou.
nem a foto do casamento com o Antônio. No carro indo para o asilo, eu olhei pela janela traseira. Vi minha casa, meu sobrado, minhas memórias, minha vida inteira, ficando para trás. E vi a Andréia na varanda, no telefone, sorrindo. Foi ali, naquele banco de couro frio, com o cheiro de desinfetante do carro me sufocando, que algo dentro de mim quebrou. Não a Valdete frágil, a mãe dedicada, a viúva conformada. Nasceu outra pessoa, e naquele momento eu tomei a decisão que mudaria tudo. Não chorei mais. Limpei o rosto com as costas da mão e comecei a planejar. Porque tinha uma coisa que a Andréia não sabia. Uma coisa que só eu, meu marido e nosso advogado, o Dr. Mário, sabíamos. Mas antes de contar para vocês, preciso explicar o que aconteceu nos 3 meses que passei naquele asilo. O lugar se chamava Lar São Francisco. Ficava em Canoas, longe de tudo. Quartos com 4 camas, cheiro de xixi mal lavado, comida sem gosto servida em bandejas de plástico. Eu dividia o quarto com a dona Irene, 82 anos, que tinha Alzheimer avançado e passava o dia chamando por filhos que nunca vinham. Com a dona Lourdes, 75, que tinha tido um AVC e ficava numa cadeira de rodas olhando para a parede. E com a Maristela, 70, diabética, que chorava toda noite porque as filhas a tinham abandonado ali. Nós éramos o depósito dos inconvenientes, das mães que se tornaram fardos. Andréia me visitou uma vez. Ficou 15 minutos, olhando o relógio a cada 2. Tá bem instalada, mãe? Tem tudo o que precisa? Tudo o que precisa. Como se precisar fosse só comida e cama. Rodrigo nunca veio, mas enquanto eles me esqueciam, eu trabalhava. Tinha um enfermeiro no asilo, o Júnior. Rapaz bom, estudante de enfermagem. Eu pedi um favor para ele. Júnior, você pode ligar para esse número e dar um recado? Era o telefone do Dr. Mário, o advogado que cuidava dos assuntos do Antônio e agora dos meus. 3 dias depois, o Dr. Mário apareceu no asilo, sentou na cadeira de plástico do refeitório, abriu uma pasta e eu assinei alguns documentos enquanto a dona Irene gritava no quarto ao lado. Tem certeza disso, dona Valdete? Ele perguntou a voz séria. Absoluta, respondi. Exatamente 3 meses depois da minha internação, 14 de junho de 2021, Andréia recebeu uma ligação do Banco do Brasil, Agência Centro Histórico. Era o gerente, Dr. Fernando. Senhora Andréia, a senhora precisa vir até aqui com urgência. É sobre a herança da sua mãe. Herança? Eu estava viva. Mas Andréia foi correndo. Rodrigo junto, claro. O que eles não sabiam é que eu tinha pedido para o Dr. Mário esperar por eles lá, com alguns documentos e algumas revelações. Eles entraram na sala do gerente achando que iam resolver alguma burocracia qualquer e se depararam com uma pilha de papéis sobre a mesa. Sentem-se, por favor, disse o Dr. Mário. Andréia me contou depois. Sim, ela me contou. Vocês já vão entender. Que o coração dela disparou quando viu o envelope timbrado em cima da mesa. Tinha meu nome. E estava lacrado com aqueles selos de cera vermelho que se usam em testamentos. Antes de mais nada, começou o Dr. Mário, preciso informar que Valdete Maria dos Santos está em pleno uso de suas faculdades mentais. Passei no asilo há 3 dias e conversei longamente com ela. Ela não tem nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição que justifique a interdição que vocês tentaram fazer. Tentaram. A palavra ecoou pela sala. Rodrigo engoliu seco. Andréia ficou branca. Segundo, continuou o advogado. Vocês não sabiam, mas Valdete e o falecido marido, Sr. Antônio, fizeram investimentos significativos ao longo de 40 anos de casamento. Viviam com simplicidade, mas guardavam cada centavo. Quando ele faleceu, ela manteve todos os investimentos intactos. O Dr. Mário abriu uma pasta. A casa no Moinhos de Vento está avaliada atualmente em R$1.850.000. R$1.850.000. Andréia arregalou os olhos. Além disso, há aplicações em CDB, ações, fundos de investimento
e uma pequena propriedade rural em Viamão, que o Sr. Antônio comprou em 1995 e hoje vale cerca de R$ 420 mil. No total, o patrimônio da Sra. Valdete soma R$ 2.790 mil. R$ 2.790 mil. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Rodrigo começou a sorrir. Aquele sorriso ganancioso, calculista. Ele olhou para Andréia. Os olhos dos dois brilhavam. E foi aí que o Dr. Mário abriu o envelope. Acontece que a Sra. Valdete, tendo em vista os acontecimentos dos últimos meses, fez algumas alterações importantes. Ele tirou do envelope um documento. Começou a ler. Eu, Valdete Maria dos Santos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que, devido aos maus tratos, ao abandono afetivo, à apropriação indébita de minha aposentadoria, à internação forçada em instituição de longa permanência contra minha vontade e à tentativa de apropriação de meus bens por parte de minha filha Andréia dos Santos Lima e seu cônjuge Rodrigo Lima, tomo as seguintes decisões. O sorriso de Rodrigo começou a desaparecer. Primeiro, dou a casa no Moinhos de Vento para a Associação Lar de Idosos Abandonados de Porto Alegre, para que seja transformada em um lar para idosos que passaram pelo que passei. O quê? Rodrigo se levantou da cadeira, batendo as mãos na mesa. O Dr. Mário continuou, impassível. Segundo, dou 80% dos meus investimentos financeiros para a mesma instituição, com a condição de que parte seja usada para processar casos de abandono de idosos. Andréia começou a tremer. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Terceiro, os 20% restantes, cerca de R$ 558 mil, ficam em uma conta bloqueada em meu nome, para meu sustento e cuidados pelo resto da minha vida. Quarto, minha filha Andréia dos Santos Lima está deserdada. Não receberá um centavo da minha herança quando eu falecer. Quinto, estou entrando com uma ação judicial por apropriação indébita dos valores de minha aposentadoria, abandono de incapaz e cárcere privado. Rodrigo Lima será processado criminalmente. Andréia dos Santos Lima será processada por cumplicidade. Foi nessa hora que Andréia soltou um grito. Um grito que o gerente do banco disse depois que ecoou por todo o corredor. Ela se levantou cambaleando e olhou para o advogado com os olhos arregalados de pânico. Eu posso falar com ela? Por favor, eu preciso falar com minha mãe. O Dr. Mário fechou a pasta. A Sra. Valdete deixou uma carta. Vou ler. Ele tirou um envelope menor. Minha letra, um pouco trêmula, mas firme nas palavras. Andréia, durante 39 anos, eu acordei todo dia pensando em você. Trabalhei, economizei, abri mão de tudo para te dar o melhor que podia. Quando você nasceu, eu jurei que te protegeria de qualquer mal. E eu cumpri. Quando seu pai morreu, eu segurei a casa, segurei as contas, segurei você, para que nada te faltasse. Você me jogou num asilo como se eu fosse um móvel velho. Vendeu minha vida, minhas memórias, meu lar, por ganância. Deixou que um homem que você conhece há menos de 3 anos destruísse a relação que eu passei 39 anos construindo. Você arrancou minha aliança. Jogou fora a caixa com seus trabalhos de escola, que eu guardei com amor. Arrancou as hortênsias da sua avó. Tirou meu chimarrão, minha varanda, minha dignidade. E achou que eu ia deixar vocês ficarem com tudo? Que eu ia morrer naquele asilo e deixar meu suor virar reforma de cozinha e viagem para Cancún? Não. Hoje, aquela casa vai servir para acolher mães que foram abandonadas por filhas como você. Para que elas não morram sozinhas, esquecidas, chamando por quem não vem. O dinheiro que seu pai e eu juntamos centavo por centavo vai ser usado para dar dignidade a quem merece e para processar quem faz o que você fez comigo. Você não é mais minha filha. Eu não tenho mais filha. Espero que valha a pena. Valdete. Quando o advogado terminou de ler, Andréia estava soluçando, dobrada sobre a mesa. Rodrigo estava pálido, olhando para o vazio. Tem como reverter? Ele perguntou, a voz falhando. A doação já foi registrada em cartório.
A ação judicial já foi protocolada e a senhora Valdete está, neste exato momento, sendo transferida para uma casa de repouso de alto padrão, paga com os recursos da conta dela, onde viverá com conforto e dignidade, disse o Dr. Mário, guardando os papéis. Ah, e mais uma coisa, ele acrescentou, parando na porta. Vocês têm 48 horas para desocupar a casa. Depois disso, a associação vai tomar posse. Se levarem alguma coisa além das roupas pessoais de vocês, será considerado furto. Boa tarde. No dia seguinte, eu me mudei para a casa de repouso Viver Bem, em Três Figueiras. Quarto individual, janela com vista para um parque, equipe atenciosa, atividades, fisioterapia, tudo que um idoso merece. Andréia tentou me ligar 47 vezes na primeira semana. Eu bloqueei o número. Ela foi até o local. A recepcionista não deixou ela subir. 2 semanas depois, recebi uma carta dela. 15 páginas pedindo perdão. Dizendo que foi manipulada pelo Rodrigo, que estava arrependida, que me amava. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. O processo criminal contra Rodrigo avançou. Ele foi indiciado por apropriação indébita e cárcere privado. Andréia, como cúmplice. Em outubro de 2021, eles se divorciaram. Rodrigo sumiu. Voltou para Santa Catarina, de onde veio, sem nada. Apenas as dívidas que tinha feito no nome dele mesmo, achando que ia nadar em dinheiro. Andréia perdeu o emprego. Ficou sem ter onde morar. Foi morar com uma prima em Sapucaia do Sul, num apartamento pequeno. Ela continuou mandando cartas. 1 por mês. Sempre pedindo perdão. Sempre dizendo que estava sozinha, que tinha entendido tudo, que queria me ter de volta. Eu lia. E guardava. Mas não respondia. Hoje, 4 anos depois daquele 14 de março de 2021, eu vivo na Viver Bem. Tenho amigas aqui. A dona Célia, a dona Beatriz. A gente toma chimarrão toda tarde na varanda comum, olhando o pôr do sol. A casa no Moinhos de Vento foi reformada e virou o Lar Valdete e Antônio. Abriga 12 idosos que foram abandonados pelas famílias. Eu visito 1 vez por mês. Levo bolo, converso com cada um. É meu jeito de transformar dor em propósito. Rodrigo está morando num quarto alugado em Florianópolis. Trabalha como vendedor de loja. O processo dele ainda tramita na justiça. Andréia está trabalhando como secretária numa clínica veterinária. Mora sozinha agora, num apartamento que ela conseguiu alugar. Continua mandando cartas. A última foi semana passada. Mãe, não peço mais perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que aprendi. Aprendi da pior forma. Eu te vejo toda noite quando fecho os olhos. Te vejo naquele banco do carro, indo para o asilo. E me odeio por isso. Todo dia. Às vezes, quando estou sozinha no meu quarto, olho para a foto que tenho dela aos 7 anos. A única foto que pedi para o Dr. Mário buscar antes de doar a casa. Ela está no balanço de pneu, rindo, com os bracinhos abertos. E meu coração dói, porque aquela menina do balanço não é a mulher que me internou. E a mulher que me internou matou a filha que eu tinha. Aprendi que amor não é permitir tudo, que família não é obrigação de aceitar abuso, que dignidade não se negocia, nem com quem você gerou no ventre. Aprendi que perdão não é reconciliação, que eu posso perdoar, dentro de mim, pela minha própria paz, mas que isso não significa voltar. Aprendi, mais que tudo, que nenhum idoso deveria passar pelo que passei, e que se minha dor pode virar proteção para outros, então valeu a pena. A Andréia de hoje não é a que me machucou, mas também não é a que eu criei. E talvez nunca mais seja. Ainda não sei se um dia vou responder às cartas dela, se vou aceitar uma visita, se vou perdoar. Mas sei que, pela primeira vez em 4 anos, durmo em paz. Sem medo, sem humilhação, sem sentir que sou um fardo. E isso, nenhum dinheiro, nenhuma casa, nenhuma filha pode tirar de mim. E você, o que faria no meu lugar? Deixe nos comentários.